Fábio, nos explica o que muda do Corolla Cross híbrido para o Corolla? Qual que é a diferença na parte mecânica, na parte de motores e transmissão? Então, Reinaldo, aí na realidade a parte do powertrain do veículo, a parte de motorização a combustível, ela é praticamente a mesma, né? É o motor 1.8, o que vai alterar é na parte da transmissão, onde eu vou ter, no Corolla normal, eu vou ter uma transmissão lá CVT, né, que vai fazer toda a condição de transmissão para as rodas, e aqui eu tenho um conjunto onde eu tenho dois motores e um conjunto de engrenagens para fazer essa relação para a roda. E o inversor fica em cima fazendo a condição de tratamento da parte de energia. Então o motor, ele está lá para dar apoio à bateria e o motor elétrico para fazer a propulsão do veículo. Professor, mas se o Corolla é híbrido e o Corolla Cross híbrido, aí os dois são iguais, quando os dois são híbridos. Isso, o conjunto de powertrain estão usando mesmo. Estão usando o Estão mesmo. usando mesmo. Eles usam iguais os dois veículos porque só muda a carroceria, mas o conjunto do powertrain é o mesmo. Professor, eu estou vendo aqui nesse veículo que estamos utilizando um carro com tanta eletrônica, uma bateria de 45 amperes. Não é uma bateria pequena para manter todo esses acessórios desse veículo? Não, então na realidade não, né, Reinaldo? A bateria de auxiliar, que a gente chama aqui de 12 volts, ela está trabalhando só para a parte de conforto e a parte de acionamento e acesso ao veículo. Então, nós estamos falando de uma eletrônica embarcada mais precisa. Então, quando a gente fala em eletrônica, todo o meu nível de consumo de corrente é baixo. Nas outros veículos que eu tenho só motor a combustão, eu tenho a condição de também ter o consumo das bobinas, dos bicos. Então, toda essa condição vai gerenciado pela energia da bateria de 12. Como o veículo é híbrido, essa parte de gestão do propulsor, né, do powertrain, fica a intermédio da unidade de motor e da bateria de alta tensão. Então a de 12 fica só para a parte dos periféricos. Por isso que eu tenho uma carga horária de corrente baixa. Fábio, o que eu notei de diferente nesse veículo também é que ele tem 2 reservatórios de água para o sistema de arrefecimento. Como que funciona isso? Por que 2 reservatórios? Isso é um questionamento que tem bastante, né? Na linha Toyota eu tenho 2 reservatórios. Um reservatório é justamente para fazer a gestão da parte do motor a combustão, e o outro reservatório ele faz a gestão de temperatura da unidade conversora e inversora. Por quê? Como eu tenho demanda de corrente alta, né? Então quando a gente fala em corrente, eu estou falando em elétrons circulando pelos condutores. Elétrons circulando pelos condutores, eu tenho um excesso de atrito. E quando eu tenho um consumo de saída, de carga, eu tenho esse fluxo aumentado. Com esse fluxo aumentado, eu tenho maior número de atrito, então eu gero um aquecimento muito grande. Então, quando eu tenho esse aquecimento grande, eu preciso fazer uma gestão de temperatura impecável. Por quê? Se ele entra numa determinada temperatura, a gente chama que ele entra em sofrimento. Ele acaba degradando o sistema elétrico do veículo. Então eu preciso fazer essa gestão, também como eu faço a gestão de temperatura da bateria, porque quando eu tenho essa descarga, esse fluxo de elétrons sendo transportado da bateria, eu tenho que controlar essa temperatura, porque a gente sabe que se a bateria de íon lítio, né, níquel cádmio, se eu tenho excesso de temperatura, ela entra em sofrimento e ela pode entrar acendendo e pegando fogo, e aí não tenho mais controle. Então eu tenho que ter essa gestão de temperatura muito bem controlada. Por isso que eu tenho 2 reservatórios, eu tenho veículos de outras montadoras que têm até mais, dependendo da condição. Se ele for 100% elétrico, por exemplo, eu tenho que ter mais reservatórios para ter esse controle de temperatura. Professor Fábio Simões, então o grande vilão do veículo híbrido elétrico é a temperatura? É a temperatura. O controle de temperatura tem que ser extremamente controlado. Porque se eu tiver um descuido ou um mau cuidado com esse sistema, eu posso vir a degradar um veículo rapidamente por não ter controle de temperatura. Tanto é que se a gente pegar a condição aqui, eu tenho bomba d'água e eu tenho bomba d'água elétrica que vai fazer essa gestão. Então eu posso ter o veículo parando na garagem e o sistema de alta tensão percebeu que a temperatura está elevada, ele aciona a bomba e ele faz a refrigeração. De uma forma mais simples, é como se fosse uma bateria de celular, então?
como e tem a recarga, ela aquece a bateria? É mais ou menos Exatamente. isso? Quando você tem aqueles ciclos de carga, principalmente quando você tem o íon lítio, esses ciclos de carga, por exemplo, aquelas pessoas que vêm lá, tem 30%, 40%, ele vai, espeta na tomada e põe para carregar. Aí ele deixa a capinha, deixa isolado, debaixo de travesseiro, onde eu tenho que ter, né, um ambiente mais propício para troca de calor, não troca o celular. Ele acaba aquecendo e dependendo da condição da temperatura que ele faz, ele até estufa a bateria por degradação. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse veículo foi que eu não encontrei o motor de partida. Como que funciona a partida desse veículo? Então, Reinaldo, a partir desse veículo, esses motores, veículos híbridos e elétricos, eu não tenho mais um motor de partida, né? No híbrido que eu tenho que dar partida no motor a combustão, no Toyota, por exemplo, eu tenho dois motores elétricos, um que vai fazer a geração de propulsão à roda e um que vai fazer tanto a partida do motor quanto o carregamento da bateria e a relação de marcha para frente e para trás. Então, quando eu preciso da partida, esse motor é acionado pela bateria de alta tensão e ele faz o motor girar. Então, o MG2 toca o par de engrenagem lá dentro, tocando MG1, e o MG1 vai trocar o motor fazendo a partida do veículo. Então, não tem mais motor de partida, é o motor elétrico que faz isso. Esse veículo é vendido, pelo menos publicidade que a gente vê em relação a isso, vendido como 10 marchas CVT. Nós sabemos que a primeira marcha é física, que tem uma engrenagem. Como que funciona as outras 9 marchas? Então, Reinaldo, a concepção do CVT, que é continuamente variável, né? Então, no veículo híbrido, eu tenho ali a relação de marcha mecânica, que é para fazer a relação entre os motores elétricos, motor de combustão, junto com o diferencial para chegar nas rodas. A primeira marcha a gente fala que ela é física, porque é justamente o engrenamento que vai levar para as rodas. Depois dessa evolução de marcha, vai ser a demanda de corrente nos motores elétricos que vai fazer a variação de relação por força eletromotriz. Então, a força eletromotriz que vai fazer a condição de evolução de marcha. Então, se a gente colocasse na condição, num CVT comum que a gente conhece, eu teria as polias abrindo e fechando, fazendo a relação de marcha. Nessa condição aqui, eu tenho os dois motores elétricos e um vai fazer a corrente do outro fazer essa evolução de marcha para tocar as rodas. E dentro de determinado tempo, o motor de combustão também entra para fazer essa ajuda. E aí ele consegue fazer o escalonamento dizendo das 10 marchas. Mas na realidade eu só tenho um conjunto de engrenagem montada. Eu não tenho 10 marchas como a gente conhece no câmbio manual ou no câmbio automático, eu tenho as 10 marchas escalonadas, né? Com relação de marcha, tudo. Ele faz essa relação por corrente elétrica. Professor, andando com esse veículo, nós notamos que é um carro muito confortável. Apesar do sistema elétrico ele ser muito, na verdade, não faz mesmo ruído, entre 30 até 50 por hora, depois começa a entrar o motor combustão. Mas, pela manta que existe aqui, esse ruído quase não passa para fora do veículo. É um carro muito silencioso. É isso mesmo, professor? Exatamente. Eu tenho que ter essas mantas de isolamento de acústica, por quê? É um motor elétrico. Eu tenho um campo magnético, uma força eletromotriz em funcionamento. E quando eu tenho a descarga elétrica e fazendo, por exemplo, se alguém já assistiu uma Fórmula E, por exemplo, o carro passa e faz aquele barulho como os que, né, nós somos mais jovens, né, quando tinha aquele TCR, aquele autoramazinho, aquele barulhinho fino, que é o motor elétrico funcionando. Ele tem o mesmo ruído. E então falando de uma máquina que tem movimentos mecânicos, isso vai gerar um ruído de alguma forma, ou o ruído do fluido, ou o ruído do motor a combustão entrando, ou o próprio ruído do motor elétrico. Por mais silencioso que ele chegue, quando eu estou em movimento, em carga, ele vai gerar esse ruído. Então eu preciso de isolamento acústico para não gerar desconforto ao ocupante do veículo.